objeto de um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias e que torna a sua leitura e a busca delas mais fáceis. Que a gente vai tentar ver que organização é essa, né? Os capítulos sempre começam com uma citação de Jesus, dos evangelhos, né? Tem algumas no meio dos capítulos, e logo depois tem as explicações de Allan Kardec e uma parte chamada Instruções dos Espíritos. Todos os capítulos do Evangelho seguem mais ou menos essa lógica. Citação de evangelhos canônicos, explicações de Kardec, instruções dos Espíritos. A lógica da estrutura didática, a gente já viu, é a mesma de toda a codificação. Apresenta os conceitos, institui as bases, estuda o objeto, formula leis gerais e discute as consequências. Bem? Então vamos ver o primeiro núcleo, né? A gente dividiu aqui o Evangelho em 6 núcleos pedagógicos didáticos. Aí vocês vão perguntar assim, aonde estão esses núcleos? Só estão aqui. Não estão em lugar nenhum mais. Será que são esses os núcleos que Kardec pensou? Não importa, pode não ter sido exatamente esses. O importante é a gente entender a estrutura didática do Evangelho. Certo? Mas foram esses sim. O núcleo primeiro chama-se Objetivos e Conceitos. O que ele vai apresentar? O primeiro núcleo didático, ele vai apresentar a obra e os conceitos nos quais a obra se baseia. O prefácio e a introdução constituem esse núcleo pedagógico didático. Vamos dar uma olhadinha. O prefácio é escrito pelo Espírito da Verdade. Ele vai dizer assim: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam. O objetivo da obra é chegar nesse ponto. A introdução 1, a gente já viu, ela lista as 5 partes do Evangelho e seleciona uma delas como objeto de estudo. A introdução 2 apresenta o conceito do controle universal dos ensinos dos Espíritos. Para quê? Para falar da autoridade da doutrina espírita. Porque alguém ia questionar Kardec, mas quem é você para interpretar os Evangelhos? Ele vai dizer, não sou eu que estou interpretando. São dezenas de milhares de espíritos por milhares de centros em todas as línguas, em todos os países que dizem a mesma coisa. Na introdução 3, ele vai contextualizar historicamente para que a gente possa usar o conhecimento da sociedade judaica para entender certas passagens. Certo? Por exemplo, no capítulo Estranha Moral, ele vai dizer assim: aquele só pode me seguir aquele que odiar o seu pai e a sua mãe. Como é que é isso? Odiar o pai e a mãe? O mesmo Jesus que tinha dito honrar pai e mãe, tem alguma coisa que está ilógica aí, não tem? Porque no hebraico, se você quiser dizer, por exemplo, eu gosto mais de suco de laranja do que de suco de abacaxi. Essa estrutura didática, essa estrutura linguística não existe no hebraico. Gostar mais e gostar menos. No hebraico você diria assim, eu amo o suco de laranja e odeio o suco de abacaxi. Então, no hebraico, odiar é gostar menos. Certo? Então, assim, ele tem que colocar o interesse espiritual até acima da sua família corporal. É isso que Jesus estava dizendo. No hebraico fazia sentido, mas eu só consigo entender isso se eu estudar o contexto histórico da época. Olha, os estudiosos do Evangelho só chegaram a essa conclusão no início do século XX, tá? Se eles tivessem lido o Evangelho segundo o Espiritismo, tinham sido antecipados. A introdução 4 vai mostrar que, além da autoridade da doutrina espírita e além do contexto social, é importante enxergar uma continuidade na mensagem evangélica. Então, Sócrates e Platão começam com os conceitos evangélicos, eles culminam em Jesus, são os precursores do cristianismo e do espiritismo. E o espiritismo vem com a chave, com o entendimento dessas informações que estavam ocultas nesses evangelhos.
Então o leitor já está pronto para começar a leitura da obra. Nós entramos no segundo núcleo didático, chama-se Bases Doutrinárias. Alguém aqui sabe me dizer quais são os princípios básicos da doutrina espírita? São 5. Comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Falta o mais importante: Deus. Tá bem? Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências corpóreas ou reencarnação, comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade e pluralidade dos mundos habitados. Kardec vai fazer os 4 primeiros capítulos do Evangelho, revisitar 4 das bases doutrinárias do Espiritismo. Aí você vai perguntar assim, e a quinta? A quinta está lá no final do Evangelho, porque ele só vai precisar dela no final do Evangelho. Vamos ver quais são esses capítulos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Ele vai falar da base Deus. Ele vai mostrar que Deus é o mesmo projeto divino que existe desde a criação da humanidade até hoje. Ele vai falar do projeto para a humanidade. Ele está revisitando a base Deus. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Ele está falando da imortalidade da alma. Bom, se o reino de Jesus não é desse mundo, é de que mundo? Aí ele vai falar do mundo dos espíritos. Então ele revisita o princípio básico, imortalidade da alma. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é fácil, né? Pluralidade dos mundos habitados. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Princípio básico, reencarnação. E lá no capítulo 26, ele vai falar, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ele vai falar da mediunidade gratuita. E aí ele introduz o conceito de mediunidade para depois falar da prece. Ele só pode falar da prece depois que ele falar da mediunidade gratuita. Então, esse núcleo didático, ele engloba os princípios básicos da doutrina espírita. O Mahatma Gandhi, ele disse uma certa vez o seguinte: se todos os livros da humanidade se perdessem e se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade teria um guia seguro para a sua posteridade. Coisa muito forte isso. Todos os livros se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha. Será que ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque se tiver lido, ele tirou daí. Porque o objeto de estudo, o coração do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o Sermão da Montanha. Ele é considerado o Evangelho do Evangelho, capítulo 5 de Mateus. E é lá que Kardec vai começar o estudo das máximas morais de Jesus, porque é lá que estão as explicações de todas as consolações para a humanidade. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Aí eu vou perguntar para vocês, por que Kardec colocou esse capítulo como o primeiro desse núcleo, bem-aventurados os aflitos? Por que os aflitos? Por quê? Porque eles estão aflitos. Se Jesus estivesse no monte, os que estavam mais próximos dele eram os aflitos, porque eles estão aflitos, gente. Então, primeiro ele fala aos aflitos. Isso é bom para a gente entender aqui no nosso atendimento fraterno. Em primeiro lugar, os aflitos. São eles que têm prioridade, tiveram prioridade com Jesus e tem que ter prioridade na nossa casa espírita também. E aqui é importante dizer que é um indicativo, Kardec ter colocado isso como o primeiro capítulo do núcleo base, é um indicativo de que o Espiritismo é um consolador prometido. É para os aflitos que o Espiritismo vem, em primeiro lugar. O Espiritismo não é o esclarecedor prometido, o Espiritismo não é a ciência prometida, o Espiritismo é o consolador prometido. Depois ele vai falar do Cristo Consolador. Olha, as ordens dos capítulos como é que são. Ele só pode falar do Cristo Consolador depois dele falar bem-aventurados os aflitos. E as outras bem-aventuranças, os pobres de espíritos, que têm um coração puro, mansos e pacíficos e misericordiosos. Por que os misericordiosos são os últimos? O que é misericórdia? Né? Misericórdia é ter coração para com a miséria do outro. Não é isso? Misericórdia.
É você ter sentimento, coração, com a dor que o outro está passando. Isso lembra a vocês de alguma coisa? Uma palavra que é muito forte no Espiritismo. Fora da caridade. Os misericordiosos, então, eles ao mesmo tempo encerram um núcleo de estudo geral, ou de objeto de estudo da Boa Nova, e iniciam o estudo do próximo núcleo, que é o da caridade. Porque se a lei geral para os espíritos é a lei moral, para o Evangelho, a lei geral qual é? A caridade. Então é isso que o próximo núcleo vai falar. Lei geral, a caridade. Tem um monte de capítulos que fala só sobre caridade. E ele só poderia falar de caridade depois que ele terminasse de falar sobre as boas novas. Em especial, bem-aventurados os misericordiosos. Finalidade é apresentar a lei geral que rege o objeto de estudo, que é as diferentes formas de caridade. Os capítulos integrantes são 11, 12, 13, 14 e 15. Amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, honrai vosso pai e vossa mãe, e finalmente o capítulo que fecha o núcleo didático, fora da caridade não há salvação. Vocês conseguem ver que aquela ordem que ele dá na Gênesis, estudar os fatos, os conceitos, depois estudar o objeto, que é o Sermão do Monte, depois deduzir as leis gerais. Aqui a gente está deduzindo a lei geral, que é a lei de caridade. Carita vai dizer assim: sigam-me, pois, meus amigos, para que eu possa incluí-los entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Não tenham receio, eu os conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Isso foi Paulo apóstolo que disse lá no capítulo 15. São só 6 núcleos, tá? O núcleo quinto, então lembra, fatos novos se apresentam, estudam o objeto, deduz a lei geral e depois consequências e aplicações úteis. Esse é o núcleo das consequências. Eu já estudei a lei geral de caridade. Agora, quais são as consequências dessas leis? É isso que esse núcleo didático vai mostrar. Que as consequências são reforma íntima e aplicações na reforma social. Não se pode servir, olha os verbos, servir a Deus e a Mamon, já é consequência, já é ação, já é obra. Não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vocês veem que não é mais lei geral, já passou a obra, a consequência do aprendizado daquela lei geral. A fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou, isso é consequência da caridade no lar. Estranha moral, é aqui que ele vai mostrar que a caridade está em tudo que Jesus falou, que não existe erro no que Jesus disse. E não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O último capítulo do núcleo, ele fecha o núcleo todo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, de tudo isso que a gente falou, vai lá e faz. Esse é o recado do núcleo que fala sobre o número dele. É candeia e alqueire. Então o Luiz pode falar. É um lampião, né, embaixo da mesa. Era usado com querosene, óleo, oliva. É como se fosse um candeeiro. lampião, é um candeeiro. Né? Não colocar a sua luz oculta. Ah, tá. Né? Coloque a sua luz a serviço do outro. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos. E depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Eu tiro uma frase às vezes do núcleo para mostrar o que o núcleo quer dizer. O último núcleo, lembra lá? Fatos novos se apresentam, estuda o objeto, deduz as leis gerais, fala das consequências e